Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo hoje no canal, tá bom? Hoje a gente vai estar falando um pouco de nostalgia para vocês aí que é dos anos 90, anos 2000, anos 2010 para frente, não importa, né? Hoje pela manhã a gente estava comentando de carros, que é uma grande paixão que eu tenho também, é falar sobre carros. Eu sou da época ali do Gol Quadrado, do Santana, do Opala, né? Desses carros que marcaram nossa história, marcaram nossa infância. E a gente traz isso como nostalgia, né? A gente fica lembrando desses veículos, veículos que a gente queria comprar, que a gente queria ter tido naquela época que estava no auge, né? Vamos dizer que foi a época de ouro, né? Hoje em dia isso vale não só para carros, como para materiais de pesca, qualquer outra atividade que você faça também. Então, sempre quando algo vem na nossa infância, na nossa juventude, que a gente quer ter, geralmente isso marca demais a gente, né? E por que não trazer isso, então, para o mundo da pesca, né? Eu acho que, assim como eu, vocês também, que vieram aí da época aí de ouro, né? Que para mim foi quando começou. Eu acho que quem se lembra aí, acho que mais ou menos 94, 95, com o Rubinho, a gente tinha o Gugu, a gente tinha o Nakamura, né? E esses caras trouxeram aí o que hoje, hoje no Brasil, a pesca esportiva, pesca com isca artificial, a pescar e devolver o peixe, né? Quem trouxe foi esses caras aqui. Então, quem é dessa época, quem é da época aí das revistas antigas, né? Da Pesca e Companhia, a pesca alternativa, né? Teve vários programas aí, vai lembrar, vai ter essa nostalgia, né? E o mercado dessa pesca esportiva começando no Brasil. A gente tinha um mercado que era só varas de fibra, linha de monofilamento, mulinetes. De repente veio um boom. Todo mundo queria pescar de artificial, todo mundo queria ter uma carretilha, né? Então, amenizando um pouco, dando uma refinada, e hoje a gente vai estar falando sobre carretilhas que marcaram história, carretilhas que fizeram parte da minha época e que eu queria ter, né? Por que eu não vou falar de vara, de isca? Porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, tá bom? E eu acho que não seria isso que eu quero transmitir, não, né? Bom, vamos lá então, começando. A minha primeira carretilha, tá bom? Eu comprei no ano de 2005, eu acho, 2004, 2005, foi uma Brisa, versão limitada, né? Que foi uma Brisa GTO 11.000, né? Uma pretinha, eu ainda tenho ela aqui ainda, né? E naquela época os materiais de pesca eram uma coisa muito cara. Eu lembro que o salário mínimo era em torno de R$ 270 e essa carretilha foi 330. Então, uma carretilha básica, né, que era mais barata que a gente tinha na época, ela custava mais do que um salário mínimo, né? Hoje em dia a gente tem ainda as carretilhas na faixa de 300, R$ 330, eu até falei da Spark Pro aí, né? E o salário mínimo já está aí por volta de 1.300. Então a gente tem aí consegue comprar o material por um terço, um quarto de um salário. Então, nesse ponto, tá bacana, né? Bom, voltando então no passado, né? Eu vou começar falando então da marca da Marine Sports e a gente vai falando de outras marcas, né? Quando eu lembro que quando começou, né, esses programas, então era patrocinado pela Quantum, que era o Rubinho, que acho que era patrocinado por ela, não sei. A gente tinha Shimano, a gente tinha Daiwa, a gente tinha Bugacia, né? Que eram marcas que já eram mais conceituadas, né? Na época. E eu lembro que a Marine Sports, ela entrou comprando uma briga feia, né? E quando ela entrou comprando essa briga feia, para mim foi a época de ouro, o auge dos materiais de pesca da Marine Sports. Não que ela faça materiais ruins, que ela nunca fez materiais ruins, mas para mim essa época, eu acho que foi a época que ela entrou arrebentando, né? A gente já tinha a Shimano sempre geralmente ditava a moda ali junto com a Daiwa, e as outras vinham atrás copiando ou então tentando se igualar, né? E eu lembro que a gente tinha essas carretilhas de entrada, que era Titan na época, Ventura já existia, né? E aí a Marine Sports entrou com a série chamada Contender, né? Que na época era a série mais top que tinha de carretilhas, né? Seria o que hoje, mais ou menos, a gente se aproxima da Venato ou da Chroma, né? Naquela época, a série Contender, eu lembro que ela veio com a série 8.000, depois ela veio com a série 11.000, e aí ela veio com as séries especiais, né? E quando ela veio com essas séries especiais, eu lembro que foi um auê, porque a gente tinha uma carretilha muito bem acabada, né? A gente tinha a Contender 8.000, que já era corpo em alumínio,
Eu não sei se elas eram fabricadas na Coreia, ela já tinha um sistema de freio centrífugo, né? Isso era uma diferença muito grande, porque a maioria das carretilhas que estavam vindo só vinha com aquele magnético de pinos que não era muito efetivo, né? E aí eu lembro que vem a Marine Sports, acho que tentando imitar um pouco a Shimano, né? Fez uma carretilha chamada Contender SS. Essa carretilha, para mim, ela fez história, né? Até hoje essa carretilha ela é vendida e é vendida a um preço altíssimo. Tem gente pedindo acima de R$ 1.500 numa usada daquela época, né? Foi uma carretilha que ela veio com um sistema muito similar do freio centrífugo de buchinhas, que era usado na Shimano, né? Um corpo todo em alumínio, um carretel aliviado, e essa carretilha era top, 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 né? Desde da manivela, dos pegadores, então, assim, para mim foi a época de ouro que a Marine Sports ela teve. Depois ela foi aumentando, ela foi lançando as séries da Contender, a Tournament Edition. Depois essas séries elas foram passando, né? Perdão, foram passando até que a gente começou a entrar com a série da Lubina, que é uma carretilha excelente, né? Carretilha para quem vai para a Amazônia, carretilha para quem gosta de pesqueiro, né? Então, isso ainda fez parte da minha história. A Contender GTO, Contender Tournament Edition, a Contender SS, né, que era meu sonho de consumo, ainda é o meu sonho de consumo, que eu não tenho uma, né? Ah, foi uma carretilha top, depois a gente veio para a Lubina, que ainda é uma carretilha top, né? E aí a gente vai entrando já nas Venato, mas aí já não é uma sessão nostalgia, porque é o que a gente tem de hoje mais top, né? Junto com a Liger, né? Acho que não pode deixar de falar da Liger ou Liger, né? Eu não sei como é que o pessoal fala aí, né? Que veio com corpo de magnésio, né? Então, top. Essas carretilhas foram tops na minha época, né? Voltando agora, então, falando de outras carretilhas, né? Vamos começar aqui pela Abu Garcia. Naquela época, galera, era muito comum a gente ver os pescadores pescando de artificial com perfil alto, né? Pescando dourado com carretilha de perfil alto, pescando no mar, pescando jaú. Então, era uma carretilha que a gente via que ela funcionava para tudo. Hoje não se usa mais perfil alto porque fica muito pesado num kit, né? Mas naquela época, os próprios apresentadores, acho que eles não sabiam o que eles iam encontrar. Eles não sabiam qual era a força de um trairão, eles não sabiam se aquele dourado, uma carretilha de perfil baixo, ia aguentar ou não, né? Então, as séries de perfil alto eram muito usadas naquela época, né? E aí a gente vem com a carretilha Abu Garcia, que ela tem outras linhas, né? Mas assim, na minha época, a série Ambassador, né? Ou Ambassador, né? Que vê aquela série C4, a C6, a 6.600, a 4.500, 4.600, né? Que eram carretilhas que eram perfil alto, mas você tinha com pesos diferentes, né? Essa carretilha marcou muito esse início, né? E são carretilhas que até hoje ainda são muito desejadas, né? Da Marine Sport a gente tinha a Contender SS, né? E da Abu Garcia a gente tinha essa, né? Depois foram substituindo por carretilhas de perfil baixo, que aguentavam o tranco muito bem, né? Que era, no caso, a Revo e a Revo Toro, né? Que eram carretilhas que aguentavam você pescar dourado, aguentavam você pescar também pintado, né? E você também você tinha uma gama bem maior, né? Então, são carretilhas muito boas até hoje, procuradas no mercado até hoje, no mercado de usados, né? Geralmente está valendo mais do que uma nova, né? Até quero falar sobre isso depois, né? Que alguns materiais que fizeram história vale muito a pena ainda você ter, né? E o que era melhor, se era o que era o do passado era melhor, do futuro era melhor, né? Então essas marcaram muito minha história. Daniel, mas tem outras séries da Abu Garcia que foram muito boas também. Tem, mas para mim o que marcou e que eu queria ter foram essas carretilhas, né? Essas de perfil alto. E a Revo veio depois, que eu ainda quero ainda ter uma Revo Toro ainda, que eu acho uma carretilha excepcional, né? Vamos lá, então, passando agora para a Daiwa, né? A Daiwa, eu acho que junto com a Shimano, né, sempre foram ali meio que pau a pau. Inventavam sistemas diferentes, uma brigava com a outra, né? É mais ou menos, se a gente fosse passar para carro, seria a briga ali de Honda com Toyota, né? Eu ainda colocaria mais ou menos a Shimano como Toyota e a Daiwa como Honda, né?
O que que eu quero dizer com isso, né? As duas sempre tiveram materiais excelentes, geralmente essa tecnologia ela vinha do Japão e as outras acabavam copiando o sistema, né? Só que a Daiwa, ela deu uma pelada quando ela inventou o sistema que era o Magforce Z, né? Que era aquele sistema que o tamborzinho ali, ele se aproximava da lateral do carretel, né? Eu já falei sobre isso, né? Para mim é disparado um dos melhores tipos de freio que existe, que eu acho que a Shimano só consegue se aproximar desse freio no sistema DC. Fora o sistema DC, eu acho que o sistema da Daiwa de freio é o mais eficaz, principalmente em vento, em isca leve, a questão de arremesso talvez a Shimano ela arremessa mais mas assim, bater um vento, eu acho que Daiwa arrebenta, né? Voltando então assim ao assunto, tiveram algumas carretilhas que da Daiwa, para mim, no meu caso, teve várias, mas para mim, no meu caso, que quando foram lançadas fizeram histórias, vale bastante a pena você ter uma usada hoje, né? Primeira que foi a Daiwa TD Sol, que era uma carretilha excelente para você arremessar iscas leves, né? Depois a gente teve a Daiwa TD Sol, a Daiwa Alphas, né, que também lançava isca leve com muita facilidade. E a Daiwa Alphas ela tinha uma vantagem, que ela tinha um recolhimento de 5 ponto alguma coisa para 1. Então era um recolhimento lento, né, que faz muito sentido. Se você vai arremessar uma isca leve, para que você tem que ter um ultra recolhimento numa isca leve? Ela vem arrastando, né? E depois, para completar essa série Daiwa, ela teve algumas carretilhas de perfil alto também excelentes, que eu não lembro agora a série, eu não sei se foi a Millionaire, eu acho que era a Millionaire, não sei se a Devil Millionaire, né? Séries excelentes de perfil alto também que eu queria ter, né? E depois quando a gente caiu na Tatula, para mim foi a melhor série, assim, estourado da Daiwa foi a série Tatula, né? Desde as que vêm com o Carretel SV até a Carretel CT, enfim, né? Agora a gente já está na Salamandra, mas assim, tirando, né, voltando no passado, essas foram as que eu queria ter da Daiwa, né? Bom, agora a gente vamos chegar na galinha dos ovos de ouro, que é a Shimano, né? Eu acho que falou em pescaria, falou em tecnologia, né? A Shimano, ela sempre foi muito apelona nesse caso, né? Se você pegar a maioria das tecnologias que a gente tem hoje, falando de carretilha, ela veio que quase que praticamente da Shimano, né? E tem tecnologias que só ela utiliza até hoje como sistema DC, né? E a época de ouro, para mim, o auge da Shimano foi ali entre os anos 2000, né? Por que que eu digo isso, né? Porque o auge, né? A Shimano, ela veio com uma tecnologia muito acima do que os concorrentes conseguiam fazer na época, né? E a gente não tinha uma quantidade tão grande de carretilhas na época para poder fazer comparações, né? E a Shimano vem com uma carretilha que, para mim, até hoje é a carretilha que serve para tudo, né? Que foi a série 200E, aquela série verdinha, né? Curado 207, né? A gente tinha 200 que era utilizado desde pescaria de pesqueiro, pescaria de picho normal, até pescaria para você ir na Amazônia, puxar hélice, até hoje, gente. Tem uma galera pagando 1.000, 1.500 reais nessa carretilha, e até mais, dependendo do estado dela, né? Porque não acha concorrente à altura. E a gente está falando de carretilhas de 12, 13, 15 anos já, né? Ela teve a série da cinquentinha, né? Fora que aquele verde, para mim, é a cor de carretilha mais bonito que eu já vi até hoje, aquele verde metálico que ela tinha, né? Depois veio a série G7, que ficou muito boa também, mas naquela época a gente já tinha a Scorpion, né? Tinha a Scorpion, que era aquela roxinha, a gente tinha a Chronarch, que na verdade era a mesma, independente do mercado, era a mesma carretilha da Verdinha 200Z, né? Chronarch 200 também, só mudava as colorações, né? E ela apelou demais, porque ela veio com a série Metânio, né? Que é uma série excelente até hoje, ela veio com a série da Calais DC, ela tinha, naquela época ela já tinha Antares, né? Então, para mim, foi a época de ouro da Shimano, foi a época de ouro dessas carretilhas, né? Foram carretilhas que eu gostaria de ter, que ainda fica no nosso consciente de quando a gente lembra do passado, né?
e são carretilhas que até hoje fazem muito sucesso, né? Tem gente que fala assim, Daniel, você vai muito de nostalgia, tem coisa melhor hoje em dia. Bom, em alguns pontos eu discordo. Eu acho que essa época da Shimano, essa época da Marine, né, essa época talvez da Daiwa, a Daiwa ainda já conseguiu superar, mas a Shimano e a Marine Sports para mim foram a época de ouro. Eu acho que ainda não tem um material talvez que chegue ao pé dessas carretilhas antigas, né? Eu tentei esquecer de falar para vocês da Daiwa Stis. Para mim, Daiwa Stis para Daiwa é a melhor carretilha até hoje, né? E da Shimano, aqui que pega ali no padrão extremamente, você consegue fazer vários tipos de pescaria, que segue mais ou menos o patamar da Stis, Aldebaran, né? Então essas são carretilhas para mim, que eu ainda tenho vontade de ter, tantas antigas, talvez as novas, né? E que fica no nosso inconsciente. A gente lembra desses materiais aqui com carinho, né? A gente lembra desses materiais que fizeram parte da nossa infância, da nossa juventude, né? E que eram os materiais que naquela época representavam o top dos tops, né? Bom, galera, se vocês têm algum modelo que vocês desejavam ter naquela época, pode ser de vara, de carretilha, eu pretendo fazer outra parte desse vídeo falando de outros materiais também que fizeram bastante sucesso, né? E fazem ainda bastante sucesso. Coloque aí no comentário o que vocês desejavam ter do passado, o que vocês desejam ter agora presencial, né, para a gente poder bater um papo aí e a gente poder produzir mais vídeos para vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus e até mais.